Olá, o programa Gente em Destaque conversa hoje com Priscila de Loureiro Coelho, membro da Academia Jacareiense de Letras. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, muito gentil da parte de vocês. Vamos começar um pouquinho falando sobre a sua infância, né? A senhora nasceu em São Paulo, capital, Nasci em né? São Paulo, Nasci em São Paulo, nós somos 6 irmãos, 5 mulheres e um homem, o caçula. E moramos um bom tempo em São Paulo. Depois, quando meu pai morreu muito cedo, minha mãe ficou viúva, meu irmão nasceu um mês depois da morte dele. Aí nós mudamos para Cotia, na chácara do vovô e da vovó. E lá passamos uns 4, 5 anos. Depois, quando estávamos já na adolescência, viemos para Jacareí. Então já quase me sinto jacariense. Vocês vieram para cá por conta do quê? Trabalho? Não, porque minha mãe, a vovó e o vovô começaram a vida aqui. O vovô era de Santa Branca, a vovó de Guará. Eles casaram, foram para São Paulo. Aí quando resolveram ir para o interior, porque daí nós já estávamos maiores para estudar, tudo, aí viemos para cá. A história do seu pai é uma história muito interessante, né? Do Estélio Machado, né? Isso, Estélio Machado Nogueira. Como a senhora falou, ele morreu muito jovem, né? Mas teve uma carreira como jornalista, professor. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho sobre ele. Então, ele morreu muito cedo, com 37 anos. Uma tragédia, né? Morreu afogado, nunca acharam o corpo. Foi assim, bem traumático, né? Mas ele começou como professor de português e história. E logo já se engajou no jornalismo. Sempre teve uma atuação muito política, sempre foi muito desde colégio, defender alunos, buscar coisas sociais, né? Ele era municipalista. E mais tarde ele veio para São Paulo, né? Minha mãe se casou, eles se conheceram em Bebedouro, que ele dava aula lá, e minha mãe, que é professora de educação física, formada na primeira turma da USP. Da USP. E daí ela foi para lá, se conheceram, aí casaram e vieram para cá, para São Paulo. E lá ficamos. Ele é um dos fundadores da Associação Paulista dos Municípios. O símbolo dele era o chapéu de palha, então ele defendia muito os municípios. Tinha umas ideias bem interessantes. Gosto de ler as coisas dele. Ele chegou a trabalhar com o Chateaubriand, no Diários Associados, Diários né? Associados. Quando ele morreu, ele trabalhava lá. E quando ele morreu, ele era oficial de gabinete do Jânio, que era governador na época, né? E exercia o jornalismo também. É impressionante, porque eu estava dando uma pesquisada, né, sobre a vida dele, e em várias cidades tem ruas com o nome dele, praças com o nome dele, escolas colégios, também. É verdade. Ele, assim, a gente se surpreende, porque eu convivi muito pouco com ele. Quando ele morreu, eu tinha 4 anos e meio. Então, eu conheci meu pai através do olhar dos amigos deles. Então, é muito interessante. Ele devia ser uma pessoa carismática, porque as pessoas, né, tinham um carinho por ele, uma admiração. E foi interessante quando eu me casei, meu marido é de Taubaté. E o meu sogro tinha, né, já faleceu, mas tem uma fazenda lá em São Luís. E na época ele estava envolvido em política também. E conheceu meu pai. Aí, anos depois, quando nós começamos a namorar, e ele foi contar que ele conheceu meu pai, que ele acompanhou, e é interessante. E no fim, talvez por ele estar ligado à Associação Paulista dos Municípios, então talvez por isso ele tinha uma ligação muito grande com as cidades, então talvez por isso é que tenho, né, tantas homenagens com o nome dele, eu acredito. A gente tem uma foto para mostrar dele, do Estélio Machado. Essa aí é uma foto do colégio, né? Acho que fica em Birigui, essa escola, Birigui, né? Não é uma escola modelo, viu? É do governo, estadual. Vamos ver a outra? Essa aí eu não lembro qual cidade. Fica Bauru, acho, né? Acho que é Bauru. E tem a outra ainda? Esse é o Estélio Machado. Seu pai. E ele estava... Quando ele a morte dele, esse ano vai fazer 70 anos, né? Em dezembro, né? Morreu 6 dias antes do Natal, né? Ele morreu 19 de dezembro. Ele estava indo assistir uma missa. Eles iam... Foi quando eles comemoraram onde ia ser a usina de Urubupungá,
Então teve uma missa campal e atravessaram lá e o barco dele virou e ele caiu e nunca se achou o corpo, né? Assim, bem chocante, né? Quer dizer, a gente sabe depois, porque eu lembro muito pouco, não lembro. Né? E a sua mãe, como é que a sua mãe seguiu a vida? Contando com a ajuda dos pais dela, né, dos avós? O vovô e a vovó foram morar com a gente, porque daí ela começou a trabalhar, né? Com 6 filhos, tinha escolha. Né? E ela não foi trabalhar como professora. Ela acabou entrando como funcionária pública e trabalhou sempre em alguns departamentos, né, de cultura. E levou. Minha mãe foi uma das mulheres que mais eu admirei na vida. Muito garruda. Ela é a vovó. Muito garruda, muito centrada, muito alegre, sabe? Então ela nos criou assim uma leveza de certa forma, porque ela era alegre, ela gostava das coisas, e ao mesmo tempo ela era rígida conosco, que naquela época não ter pai era uma coisa assim, vira e mexe quando nós ficamos mocinhas, ela falava, vocês se cuidem, porque vocês não têm pai, então a gente nem sabia o certo, eu acho, o que tanto se implicava. Então ela tinha essa seriedade, mas tinha uma leveza e sempre foi muito... Sempre todos nós estudamos, graças a Deus todo mundo chamava Dora, né? Dora Macedo. Minha irmã mais velha chama-se Dora Lúcia, gêmeo. E a sua mãe, a senhora falou que foi da primeira turma de educação física da USP, da né? USP, Quer dizer, uma mulher de vanguarda também, de à frente do seu tempo, né? Isso, ela era bem... Ela parou de trabalhar quando casou, daí teve 6 filhos, ela na verdade ficou 8 anos casada só. Então, às vezes, eu brincava com ela, eu dizia, mãezinha, já que o paizinho tem que morrer, ele queria 12 filhos, ainda bem que morreu no mercado. É meio tragicômico. Mas ele queria, e ele brincava que ele ia fazer um time de futebol. E aí só tinha menina, vieram 5 mulheres, ele já estava desanimado. E o único menino ele não conheceu. Ele não conheceu, né? Essas coisas da vida. E a senhora, como é que passa essa infância? A senhora na casa dos seus avós? Como é que foi? O que a senhora lembra dessa infância? Olha, eu me lembro muito da época da chácara, que a gente tinha de 8 a 12 anos, mais ou menos. Nossa, meus primos moravam perto, estavam sempre por lá. Então era de uma felicidade. Eu lembro assim que a minha infância foi muito feliz. A gente ficava na chácara com muita liberdade, muito arteiros, né? Certo, coitado, o meu avô talvez não tivesse tanto boas lembranças quanto nós. Mas a gente foi uma infância muito gostosa. Minha mãe tocava piano, ela às vezes fazia a gente cantar em 2 vozes. Então, assim, eu me lembro de muita alegria. Acho que a minha vida foi marcada embora tenha, né, algumas experiências mais tristes, mas foi uma vida assim, muito leve, muito alegre, muito responsável. Mãezinha tinha medo que meu pai saiu para viajar e não voltou. Então, quando nós morávamos na chácara, todo dia quando ela ia trabalhar, ela rezava a cartilha. Era a Dora, Eliana e eu, que somos 3 mais velhos. Né? Eu sou a terceira. E depois tem mais 3. Então a gente sabia onde tinha o dinheiro, se precisasse chamar um carro, se o vovô ficasse doente. Então, de um lado, a gente amadureceu muito cedo, porque eu acho que ela tinha esse receio. Mas, por outro lado, também tinha outras coisas muito boas e eu acho que a vida é assim, né? Mas ter assim, crescido sem a figura do pai, para a senhora particularmente, isso representou o quê? Olha, eu particularmente, né, acho que todos nós, cada um à sua maneira, sentiu falta. Para mim, marcou muito. Eu sentia muita falta. Eu nunca vi alguém gostar do pai dos outros que nem eu. Eu percebia, porque eu sempre gostava do pai das minhas amigas, do pai, eu sempre admirava a figura de um pai, porque talvez sentisse falta da minha. Mas o vovô foi um substituto muito dedicado, né? Ele tentou preencher na nossa vida de uma maneira muito, muito boa, eu acho. E como é que era Jacareí quando a senhora chegou aqui? Que tipo de cidade que era Jacareí? Olha, a gente veio de São Paulo, depois Cotia, que era uma cidade menor que Jacareí, mas lá o nosso mundo era chácara, era diferente, que a gente não tinha assim. Mas eu acho que
fácil de se adaptar, mas era bem diferente do que é hoje, uma cidade menor. A gente era meio forasteira, mas logo a gente foi fazendo amizade, aí já nos enturmamos. Então parecia que todo mundo conhecia todo mundo, né? Logo a gente foi se enturmando. Era uma cidade bem pequena quando eu vim, não era como é hoje, né? Mas eu gostei, sempre gostei daqui. A senhora veio na adolescência para cá? Vim adolescente para cá. É uma fase em que você, né, já perdeu turma, quer ganhar turma, mas foi tudo muito suave. Eu acho que... Não sei, eu como professora, vou dar aqui o meu pitaco. Eu acho que naquela época não tinha muito mimimi, sabe? Hoje em dia tudo é problemático. Então, eu acho que minha mãe ia vivendo da maneira natural, nós íamos nos adaptando com naturalidade às coisas e me parece que não teve grandes confusões, porque na época não eram nós, eu acho que era a época. As pessoas não se detinham muito a certas coisas, né? Não que eu seja contra a modernidade, mas a gente há de convir que hoje nós temos uma geração que se olhar torto, traumatiza, se falar não sei o quê. Eu acho um pouco de exagero, mas enfim, né? E a senhora começa a trabalhar então em Jacareí? Em Jacareí. Meu primeiro emprego, eu tinha de 15 para 16 anos, estava na escola normal, aí eu fui ser auxiliar de classe da Dona Teresa Porto Marques. Foi o primeiro emprego assim que eu tive. E fui pegando gosto. É interessante aqui eu contar nos bastidores que eu não queria ser professora. A minha família inteira era professora, minha avó, minha mãe, meu pai. A senhora queria ser o quê? Meus irmãos. Eu queria ser médica, eu queria fazer medicina. Mas naquela época, minha mãe achava assim, que medicina não era profissão para mulher. Não, você vai casar, vai ter filho. Eu falava que ia ser. Mas é engraçado, até isso a gente era diferente. Aí eu fui tentar medicina, ela fez eu fazer o ensino normal. Eu queria fazer científico, naquela época não tinha muita escolha. Era científico, normal e clássico. E tive que fazer o normal. Aí eu fiz o normal e fui de louca tentar medicina, que na época era outra realidade, não tinha o número de faculdades que tem hoje, era 60, tudo era muito mais difícil. Restrito, né? E eu não passei, claro, né? Não passei. Aí, de vergonha de não passar, porque as minhas duas irmãs mais velhas, a Dora se formou, entrou em História. A Eliana se formou, entrou em Letras. Aí eu me formei e me dei mal na medicina. Eu falei, como é que eu vou voltar de novo para casa, né? Vou dizer que eu não entrei. Já estava no segundo vestibular de medicina. E aí a vovó, que tinha um xodózinho comigo, eu acho, me chamava de Cotica. Aí eu liguei para ela, falei, vovó, tem aqui, vai abrir um vestibular de biologia, eu acho que eu vou tentar, porque eu falei, com o pouco que eu estudei sozinha, eu confiei que eu ia. E realmente entrei. Aí fiz a biologia. Mas eu acho que eu fui lá só para conhecer meu marido. Porque eu pouco uso esse diploma. Uso, mas bem pouco, não foi o que norteou minha vida. E aí, olha que engraçado, eu quis trancar a matrícula. Falei, acho que eu vou trancar a matrícula, mãezinha, e depois eu faço o cursinho, se eu não entrar, eu volto para biologia. E naquela época, cada um pagava a sua faculdade, porque minha mãe, com tantos filhos, não dava. A gente trabalhava, mas olha como era diferente, né, a questão. Ela chegou e disse, não, você vai fazer. Se quiser prestar vestibular no final do ano, você presta. Mas você vai fazer, você começou, você vai terminar. E a gente obedecia, gozado, não era revoltado, não, era normal. E eu fiz, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque minha vida mudou completamente, né? Eu acabei conhecendo meu marido na faculdade, aí fui trabalhar dando aula enquanto eu estudei, eu dei aula, prestei concurso, dei aula de Mobral, lá em Taubaté, enfim. E depois comecei, eu sempre fui de improvisar.
Aí surgiu, a minha cunhada dava aula numa escola, precisava de professora de música, eu catei meu violão, me ofereci e dei. Aí eu comecei a montar festa. Aí eu fui fazendo amizade com a diretora e peguei gosto com escola. Olha para você ver. Aí abri uma escola uns anos depois. 25 anos eu fiquei com a escola. E assim minha vida foi mudando. Depois fui para o mestrado e fui para o RH. Aí eu mergulhei Aí foi onde a senhora se achou de verdade. Assim. De verdade, acho que nasci para isso, acho. E dou aula em faculdade, né, já há muitos anos. E aí minha vida foi mudando de uma maneira assim muito natural. As coisas foram acontecendo, e vinha assim na minha mão e eu, sei lá, as coisas foram acontecendo. Tá certo, vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui então. Programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.